Muito boa tarde, Dom Manuel Linda inicia hoje o seu ministério na Diocese do Porto, no dia em que celebra o seu aniversário. E por isso, Dom Manuel, muitos parabéns antes de mais pelo seu aniversário e pelo desafio que abarca a partir de hoje nesta Diocese do Porto, a mais populosa do país. Sucede a Dom António Francisco dos Santos, que disse que queria imitar a sua afetividade pura na mensagem que dirigiu à Diocese do Porto. De que forma é que isso vai acontecer? Exatamente, não há cópia de ninguém, de qualquer maneira a sensibilidade que ele mostrou e que passou tanto para a sociedade também será a minha maneira de atuar, na linha da simplicidade, da relação com os leigos, com o clero, com as autoridades. Não estarei aqui no Porto, neste caso, para ditar qualquer norma ou outra coisa qualquer, mas para estar com as pessoas e caminhar com elas. Inspirando-se no Papa Francisco por essa atitude de proximidade e de diálogo? Que é a mesma, na prática, esta proximidade afetiva às pessoas concretas, particularmente aos mais débeis, sejam os velhinhos, os doentes, sejam inclusivamente as crianças, e a partir daí fazer a caminhada, pois com a mesma doutrina que todos possuímos. São dois marcos, acredito, que vão definir também o seu trabalho na Diocese do Porto, o Dom António Francisco naquilo que ele inspira e o Papa Francisco naquilo que ele propõe para a Igreja Católica em todo o mundo. A partir de Dom António Francisco, todos sabemos que a sua capacidade de doação foi também, se calhar, o que levou a um fim inesperado e trágico da sua vida. Por causa dos muitos problemas que existiam na Diocese do Porto, tem-nos identificados e sabe de que forma é que pode contornar e resolver esses problemas? Não concordo muito com a primeira parte, do seu pressuposto, que teria sido os problemas a levá-lo àquele desfecho. Não, certamente seriam as condições de saúde. É verdade que ele também não se poupava, por usar uma linguagem muito simples. É verdade que ele fazia trabalhos que, porventura, não precisam de ser feitos naquela dimensão. Por exemplo, ele escrevia todas as homilias. E quem escreve uma homilia sabe muito bem o tempo que isso demora. A organização das ideias e depois passá-las à escrita, que não é a mesma coisa que a oralidade. Ora, a maior parte das homilias não precisam de ser escritas, não é? E muitas vezes até a nossa forma de expressão oral é capaz de ser mais fluente do que propriamente o estar a ler um papel. Em todo caso, se calhar mais preocupante do que escrever as homilias são, por exemplo, questões económicas que a Diocese tem que enfrentar. Certo, mas isto lá estamos para resolver, então, e vai haver problemas certamente até ao fim do mundo, não os vamos resolver todos de uma assentada, não no mesmo dia. Preocupa a situação em que possa estar a Diocese nesse âmbito? Preocupa, evidentemente, tudo aquilo que tem a ver com a falta de capacidade de nós nos unirmos para anunciarmos o Evangelho. Agora, a questão económica, enquanto tal, não é um drama. Porquê? Porque o Porto tem recursos, tem boas vontades, não tínhamos ilusão, tem capacidades de gente absolutamente incrível para a gestão e, portanto, vamos identificar os problemas, porque é que chegou a uma situação que, pelos vistos, porque eu não a conheço, tem alguma gravidade e depois de identificar, vamos arranjar-lhe uma solução. Com o tempo, não é de um dia para o outro, mas isso a Diocese do Porto não irá à falência, de certeza absoluta. Há casos também relacionados, enfim, até com alguma indisciplina, deixe-me chamar assim, de alguns párocos, por exemplo. Esse problema acha que está em vias de ser resolvido? Eu acredito sempre na bondade das pessoas, de todas, mas evidentemente mesmo acredito quando provam muito... o contrário? Não vejo provas em contrário. Quando as pessoas, de facto, estão na disposição do diálogo e de ver que, ao fim e ao cabo, a Igreja não é uma sociedade qualquer e, portanto, tem objetivos, tem metas e tem estruturas, logicamente as pessoas que são inteligentes certamente vão colaborar. Se alguém não quiser colaborar, este terá de ficar pelo caminho. É a atitude do Bispo diocesano. O Bispo diocesano, se me permite uma expressão muito tipicamente do povo, basta de se fazerem amabilidades para cativar boas vontades. Se mesmo assim o não conseguir, não sei, vamos ver. Mas a atitude é essa do diálogo e da proximidade também nesses casos? O diálogo será a maneira de Paulo VI, sem limite. E agora, o diálogo que não é perda de tempo, não é dialogar por dialogar.
Não é a mesma coisa que as crianças fazem quando estão nos jogos, não é? Em que a expressão, às vezes as palavras são mesmo sem sentido, é apenas o sentido lúdico da linguagem. Nós aqui não é o sentido lúdico da linguagem. Falemos ainda da inspiração, porque a referiu na sua mensagem à Diocese de Porto dos seus antecessores, a determinação de Dom António Ferreira Gomes, o zelo de Dom Júlio, a perspicácia de Dom Armindo, a lucidez intelectual de Dom Manuel Clemente e a afetividade pura de Dom António Francisco. Um grande mosaico que, poderíamos dizer, faz o perfil ideal do Bispo. Pois, se eu colher uma parte mínima que seja de todas estas dimensões, já terei alguma capacidade de me situar e ser fiel também aos meus antecessores. Sim, são homens muito grandes. Aliás, eu tenho chamado a atenção para isso. Todos os bispos do século XX no Porto foram referências nacionais. E, porventura, até internacionais. A começar logo pelo Dom António Barroso. Dom António Barroso, para mim também, agora que o começo a conhecer um bocadinho melhor, é também uma referência mental. Não referi porque referi exclusivamente aqueles que eu conheci vivos. Sim. Aqueles com quem até, de alguma maneira, lidei. Porque o Sr. Dom Armindo foi meu reitor, ainda, durante pouco tempo, depois foi eleito Bispo Auxiliar de Porto, e depois foi para Viana e voltou para o Porto como Bispo Residencial, e o Sr. Dom António Ferreira Gomes, tantas vezes lhe escutei homilias na Sé, quer dizer, não escutei, porque nós naquela altura não tínhamos grande capacidade de aguentar uma homilia longuíssima e de uma profundidade mais filosófica até do que teológica. Mas depois estudou essas homilias e muitas cartas e documentos de António Ferreira Gomes. Sim, e estudei com muita alegria e até com sentido agradável, porque Dom António Ferreira Gomes tem textos que são mesmo literariamente falando de antologia. Não são todos, mas alguns são. Mas pronto, há aqui duas fases da vida. A fase da maturidade, claro, em que eu estudei, portanto, como tese de doutoramento, sim, e a fase da adolescência, em que... Sabe Deus, não é? A gente não está para discursos muito longos, nem muito menos. E, portanto, na Sé, normalmente a gente costumava ouvir a primeira parte, ou um bocadinho, e depois as antenas começavam a desligar. Temo que seja isso também a atitude de quem está a ouvir agora o Bispo do Porto? É possível, mas isso só cada um depois poderá responder. Eu, pelo menos, um propósito tenho, que as minhas homilias não sejam tão longas como as de Dom António Ferreira Gomes. Mas também não serão tão profundas. Tão filosóficas ou políticas. Tão filosóficas. A tese que escreveu, que investigou, o tema que investigou e depois a tese de doutoramento, tem por título Andrologia Política em Dom António Ferreira Gomes. O que é que este tema da educação nas gerações mais adultas inspira o Ministério Episcopal? As nossas homilias, se pensarmos bem na prática são todas elas uma andragogia. O que é que isto quer dizer? Quer dizer uma formação para homens e mulheres adultos. Portanto, aqui é um jogo de palavras um bocado como contraposição à pedagogia, que é a educação da criança. Nós, na Igreja, nas homilias, na educação de adultos, na catequese de adultos, nas nossas reuniões de programação disto e daquilo, quem temos? Normalmente são os adultos. E, portanto, a Igreja deve ser especialista em andragogia, isto é, em ter uma linguagem muito própria para a formação dos adultos. E é nesta linha que eu fui colher ao Sr. Dom António Ferreira Gomes, particularmente na vertente voltada para a dimensão da vida em sociedade. O Sr. Dom António Ferreira Gomes, portanto, naquilo que foi o meu trabalho, não o escolhi tanto na perspectiva da formação pastoral, no interior da Igreja, mas na relação do crente com o mundo. Perspectiva política? Política ou social? Política no sentido lato do termo. Política no sentido originário do grego, isto é, a forma como o homem se situa perante as questões da sociedade. Não é só perante os partidos, embora os partidos também tenham expressão, mas não é só isso. É perante a economia, perante a cultura, perante o desporto, por hipótese, é perante todas as dimensões que constituem a área da nossa sociedade. Este tema da andragogia política tem marcado também as suas intervenções e estará presente no Ministério do Bispo do Porto? A Igreja, desde o princípio, não fez só pregação no sentido fiducial da fé, no interior, digamos, daqueles que a escutam. Ela sentiu-se sempre como uma mensagem para o mundo.
e a patrística, portanto, os chamados padres da Igreja, aqueles grandes luminares do pensamento dos princípios da nossa história cristã, diziam exatamente que a Igreja é alma do mundo. Eles eram tão poucos nos princípios, não é? O grosso da sociedade ainda não era cristã e, não obstante, eles chamavam-se a si próprios como a alma do mundo. Isto é, a Igreja teve sempre esta perspectiva de olhar para fora e de pregar para fora. E quem quiser ouvir, ouça. Era a expressão que Jesus também usava. Portanto, evidentemente que eu e todos os meus colegas, na fidelidade ao Evangelho, temos de pregar para dentro e para fora da Igreja. Em todo caso, essa pregação para fora da Igreja, há quem diga que está cada vez menos presente na intervenção do Episcopado português. Concorda com a análise? Não me parece. Claro, as nossas análises agora aqui depois dependem de muitos fatores. Depende da quantidade, depende da relevância que a comunicação social possa prestar ou não. Porque há muita pregação extraordinária, digna de antologia, que depois não passa para a sociedade, ou porque a comunicação social não pegou, ou porque não estava, ou por isto ou por aquilo. E, portanto, eu que conheço alguma coisa daquilo que os meus colegas vão pregando, e os sacerdotes em geral, dou-me conta de que, de facto, há uma relevância social acentuada. E também não podemos ser apenas uns agitadores sociais, não podemos pregar só para fora. A nossa pregação tem de começar na formação da fé no interior da Igreja, porque toda a atitude ética deriva daí. Primeiro a fé e depois, então, o que deriva dos comportamentos. Mas não me parece que haja déficit de intervenção social. Comparemos com o Dom António Ferreira Gomes. Claro que em tempos diferentes, sem dúvida, mas não acha que a intervenção de Dom António Ferreira Gomes tinha essa relevância social e de transformação da sociedade de uma forma muito mais acutilante? Não me parece. O Dom António Ferreira Gomes também teve fases e de acordo com aquilo que a situação histórica exigia. E, por exemplo, nos princípios, quando foi do seu regresso do exílio, o grande tema da paz, sim, esteve sempre presente. Dom António considerou o Dia Mundial da Paz como uma referência absoluta para o seu pontificado. Passou, como pontífice das Dioceses do Porto, não é? Mas os grandes temas naquela altura, por exemplo, ele tinha estado conta por aquilo que tinha percebido do concílio e por aquilo que ele conhecia da Europa, do exílio que o levou a muitos locais, Espanha, França, Alemanha, Itália, ou até passagens pela Inglaterra, não sei o quê. Tudo isso levou a que ele desse conta de que a Igreja já não era mais um regime de cristandade. E se nós formos ver nos princípios dos anos, portanto, 70, ainda antes de 25 de Abril, os grandes temas de Dom António Ferreira Gomes, para além da paz e para além da guerra colonial, era exatamente convencer os seus padres, o seu laicado, de que a Igreja iria ser cada vez mais a pequenina Grey. Aliás, ele tem um conjunto de artigos no Jornal Bosque Portugalense, sempre com este título geral, Pequena Grey 1, Pequena Grey 2, Pequeno Povo. Estava a prever o que seria a Igreja Católica, nomeadamente aqui na Europa. O que já era. E que hoje nós vivemos de forma muito mais perfeita. Depois, claro, vem o 25 de Abril e aquela apogeu da liberdade tão bonita, e todos nós ficámos, eu que era um jovem, ficámos todos tão contentes daquele momento, mas imediatamente começaram a surgir nuvens no ar, e nuvens que se foram adensando, e aquilo que era a liberdade podia dar pretexto para ser uma ditadura, porventura pior que aquela outra que tinha terminado. E então aí sim, o Dom António Ferreira Gomes entrega-se de alma e coração ao alerta e à formação dos corações para o perigo que poderia surgir naquele contexto. Façamos análise semelhante em relação ao que aconteceu com a realização do Concílio Vaticano II. Uma transformação na Igreja Católica, a recepção imediata que aconteceu, com alguns perigos também que se notaram de extremismos a partir dessa recepção. Que no caso, enfim, dura há 50 anos a recepção, não é? Pois, a recepção não está feita na sua totalidade. Há tanto do concílio, como está agora a acontecer com o Papa Francisco, que nós podemos e devemos retirar e atualizar e levar à prática da vida eclesial. Eu estou convencido que o Papa Francisco está a fazer isto de uma maneira extraordinária, a nível do pensamento, a nível da ação.
Pronto. Permitindo também que surjam os tais extremismos, nomeadamente na área litúrgica. Pois o problema põe-se, quando há uma ação, eu digo isto de vez em quando porque estou convencido disso, quando há uma ação há sempre uma reação. Uma simples borboleta que abana as asas agita o ar. E essa agitação, já não vamos agora falar da lei da relatividade, de Einstein, não sei quem, pode levar a um cataclismo na outra parte do mundo. Quer dizer, há sempre uma reação. O concílio foi feito numa época maravilhosa, de um otimismo enorme, nos anos 60. A recuperação da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, o nível do pensamento voltou outra vez a um otimismo grande. Mas a década de 70 e muito mais a década de 80 foram épocas de involução, em que regressou um bocado o pessimismo. Aqueles que de facto olharam dentro da Igreja, olharam para o concílio e disseram assim: pois é, nós estamos hoje aqui pessimistas, nós estamos piores, porque o concílio desplotou isto. Claro que eles fazem uma leitura apenas circunstancial, essa leitura não é a verdadeira. De qualquer maneira, se situarmos o concílio num tempo de otimismo, que o é, e depois o pessimismo que aí veio, levou algumas pessoas a dizer o concílio gerou isto. E há hoje franjas que continuam esta mesma linha de pensamento. O concílio gerou mal para a Igreja, mas evidentemente são verdadeiras franjas, não são a Igreja na sua essência. Em todo caso ganha muita expressão, nomeadamente visibilidade mediática. Apenas, mais nada. Visibilidade, só isso. E acredito que é sobretudo no âmbito litúrgico e doutrinário que essas questões se colocam. Litúrgico e doutrinário, disse bem, porque a liturgia é a expressão de uma teologia. E, portanto, quando a pessoa tem atitudes extremas a nível da liturgia, é porque a nível da teologia há uma determinada percepção, que na prática é sempre um situar-se apenas no núcleo, desprezando todos os outros e muito mais o núcleo da abertura ao mundo. Falemos ainda do Papa Francisco e daquilo que ele provoca para toda a Igreja, em todas as dioceses. Há atitudes que ele tem no Vaticano que nós poderíamos perguntar por que não acontecem também nas dioceses. Por exemplo, e deixe-me ser assim muito particular, a respeito do habitar, do ocupar um palácio do Vaticano, poderíamos dizer um palácio diocesano ou um modesto apartamento. Se me arranjarem uma solução aqui para o Porto, eu fico todo contente. Hoje este palácio, que identifica de alguma maneira a cidade, com o seu conjunto da Sé e daquela casa que está anexa, identifica a cidade. Embora o símbolo seja de alguma maneira a Torre dos Clérigos, porque é mais fácil desenhá-la, mas na prática aquele visual a vista que mais chama a atenção. De Gaia, não é? É exatamente, portanto, o Morro da Pena Ventosa, que é assim que se chama esta zona, arranja-me uma solução. Nós ficámos com o bebê nas mãos, passa a expressão, e hoje não sabemos o que acabamos de fazer. Mais de metade, mais de 50% da casa onde vive o bispo, e estão instalados praticamente todos os serviços diocesanos, são corredores e são salões, sem nenhuma utilidade. Agora podem ser visitados, pelo menos, não é? Ou desde algum tempo. Eu ia dizer essa. Sim. A não ser agora estarem abertos ao público e poder desfrutar daquilo. Mais nada. A parte habitacional, a parte dos serviços, é uma parte mínima e árida, com um pé direito que eu não sei, 4 metros de altura, por hipótese, em alguns lados, onde não há aquecimento, nem é possível haver, e onde... Neste mês de abril ainda é muito frio. Ainda, embora não seja mais frio. Não, ficamos, de facto, a história colocou-nos nas mãos estes palacetes que levam exatamente à inveja, que se pode dizer, da sociedade, de algumas pessoas da sociedade civil, mas não nos podemos desfazer deles. Também a história é de respeitar. Por mim, viveria muito mais confortável aí num prédio de apartamentos. Em todo caso, o abrir o próprio paço a quem o queira visitar é um passo de partilhar esse espaço? É uma maneira de partilhar, mas se calhar também de enganar o turista, neste sentido. Ele só vê aquilo que é o bom. Vê os salões. Os salões. Sim. E não vai aos nossos quartos, nem podia ir, para ver como é que nós vivemos.
Que são, de certo, bem diferentes. Não é? Muito diferentes de Salões. Para além destes aspectos que têm a ver com, enfim, com o estilo de vida, mas que, como disse, tem a ver de facto com a circunstância onde cada diocese e cada bispo diocesano está, há dois temas que, para além dos sociais, que também já falámos, etc., mas há dois temas que estão particularmente em cima da mesa no pontificado do Papa Francisco. O primeiro é a juventude, por causa do sínodo que vai decorrer em outubro, e o outro a família. Falemos da juventude. Que análise faz à reunião pré-sinodal que decorreu em março, em Roma? Pois, eu não tenho ainda todos os dados, mesmo a nível do que aconteceu em Roma, que era apenas uma tomada... Mas não seria o essencial para todo este processo? Ouvir os jovens não era a fase essencial? E certamente agora vai-se tirar as conclusões, imagino eu, não ficou tudo apenas lá nas palminhas e no discurso e nas selfies que se fizeram, mas agora alguma coisa vai resultar em ordem à efetividade do sínodo quando ele acontecer agora em outubro próximo. Eu preciso próprio de um documentário mesmo sobre a realidade do Porto, uma realidade que conheço de forma geral, genérica, mas em concreto não conheço. Agora, será uma das minhas prioridades a relação com os jovens. Posso-lhe anunciar, não me perguntou, mas acho que posso dizê-lo, portanto, a preocupação com os frágeis e a ligação com os jovens serão duas prioridades mentais. Como é que depois vamos conseguir equacionar isto no dia-a-dia? Ainda vamos ver. De qualquer maneira, para mim, o que eu procurarei é ter estes dois setores muito perante os meus olhos. Tendo presente que a relação com os jovens, nomeadamente nas várias paróquias e grupos, etc., é sempre com alguns jovens e uma minoria dos jovens? Isso é. Como fazer para chegar àqueles que estão mais arredados, como, sem preocupações de uma conversão apressada, discutir, por exemplo, com aqueles que se opõem à dimensão da fé. Porquê? Se fosse possível, eu gostava de me encontrar de maneira informal com assembleias de jovens que, por exemplo, se opõem à fé. Escutá-los. Se calhar tenho pouco a dizer-lhes, mas gostava de ouvir a perspectiva deles. Vamos ver como é que conseguimos... Desafio para o Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil. É um desafio que lançarei a quem de direito. Um outro tema que decorre também do pontificado do Papa Francisco é a família. De que forma é que na Diocese de Porto se vão dar passos no sentido, nomeadamente, do acolhimento, integração e acompanhamento dos casais em segunda união? Já disse, e permita-me que repita, não vai ser por decreto do Bispo. Será por um trabalho sinodal, isto é, de todos, incluindo as famílias e aqueles que têm a missão, de facto, de trabalhar neste género de pastoral. Vamos criar uma mentalidade, aquilo que Pio XII chamava uma opinião pública dentro da Igreja. Vamos criando uma mentalidade, devagarinho, sem pressas, e a ver onde é que podemos chegar. Mas o objetivo é esse acolhimento e integração? O objetivo é sempre a integração de todos. Também nos sacramentos, na prática sacramental? Também na prática sacramental, se tal for possível, depois de um discernimento muito forte. Porque há aqui, às vezes, também algum tratamento superficial. O Papa, quando naquela linha refere, digamos, a possibilidade de integração na comunhão e na confissão, diz exatamente que é uma possibilidade. Não quer dizer que todos os casais lá cheguem. Agora, essa possibilidade, evidentemente, estará em aberto. Também que isto não nos ocupe tanto tempo que nos leva a esquecer todo o resto da pastoral familiar. Concretamente a preparação para o matrimónio, os primeiros anos da vida em matrimónio, que certamente, eu imagino, nunca fui casado, mas serão anos de muito sonho, mas também quando se começa a confrontar com a nova realidade, e depois todo o resto, incluindo os viúvos e assim. De uma análise a este tema nos últimos meses, na Igreja Católica em Portugal, pode dar a impressão que tínhamos opiniões diferentes acerca de como levar por diante esse acolhimento e integração a partir de propostas de diocese e de bispos diocesanos. Como é que analisa? Há de facto opiniões diferentes ou diz-se a mesma coisa de forma diferente? Há as duas coisas, quer dizer, normalmente aquilo que se passa é que dizemos a mesma realidade, estamos fiéis à mesma doutrina e a maneira de a exprimir pode ser com palavras diferentes que levem a percepções complementares.
Estamos em oposição ao Papa Francisco? Ninguém que está em oposição ao Papa Francisco, pelo menos que o tenha declarado publicamente aqui em Portugal. Estamos a fazer exatamente aquilo que o Papa Francisco pede. Ele explotou um processo. Este processo tem milhares de caminhos possíveis. Nós estamos à procura dos melhores caminhos para chegar à mesma meta. O caminho da Diocese de Angra do Heroísmo pode não ser o mesmo que o caminho da Diocese de Bragança. O do Porto pode não ser o do Ordinariato Castrense, por hipótese. Estamos todos à procura de caminhos, mas a meta é a mesma. Não há oposição entre os bispos em Portugal, nenhuma. Fica essa afirmação de quem convive com muitos deles, ou com todos mesmo, não é? E ainda na semana passada, na Assembleia Plenária, também assim aconteceu. E a focar ainda essa dimensão que tem insistido como prioridade para o seu trabalho na Diocese do Porto, a proximidade aos frágeis, aos pobres, aos marginalizados. Trata-se de um trabalho que na sociedade portuguesa é cada vez mais desenvolvido em parceria com o Estado, por protocolos que são feitos com instituições da administração pública, que obrigam a uma reconfiguração das próprias instituições da Igreja Católica. Bastará a boa vontade para ajudar quem precisa, ou que reconfiguração é precisa por parte das instituições eclesiais? É todo um trabalho também que temos de fazer a nível do pensamento. Por natureza e até por funções que tenho desempenhado no Ordinariato Castrense em Portugal, eu não tenho nada contra o Estado. Pelo contrário, os órgãos do Estado... E assim teria de ser, não é? Pois, dentro dos órgãos do Estado temos gente com muita categoria, todos interessados, de facto, no bem da sociedade. Agora, não sei se estamos a prejudicar a dimensão socio-caritativa da Igreja a vários níveis. Primeiro, criar a mentalidade de que, se o Estado favorece, nós, cristãos, católicos, não precisamos de intervir muito. E nem intervir com o nosso trabalho, nem intervir com a nossa esmola, com o nosso contributo e tudo isso. Segundo, estamos talvez a não ter aquela especificidade que nos leva a dizer assim, fazemo-lo porque a pessoa em situação precisa e pode gerar a ideia de que fazemo-lo porque o Estado nos dá dinheiro para o fazer. Não é isso que está a acontecer? Não, mal era. Assim deixámos de ser a Igreja Católica em Portugal. Não. Fazemos-lo porque as pessoas precisam e porque nós não temos recursos suficientes, recorremos ao Estado e vamos ao Estado em igualdade de circunstância com as outras associações. Não há uma lei específica, não obstante a concordata entre Portugal e a Santa Sé, não há uma lei específica que dê ajudas económicas aos nossos centros sociais paroquiais, não há nada disso. Concorremos aos fundos do Estado em igualdade de circunstância com todos os organismos e pessoas privadas. E as instituições da Igreja Católica devem levar por diante esse trabalho também como prioritário ou de forma supletiva, quando não existem outras propostas da sociedade? A prioridade é nós descobrirmos a contínua novidade que a situação nos obriga e que pode não ser sempre o mesmo modelo. Pode não ser sempre o mesmo infantário, o mesmo lar de velhinhos, pode haver necessidade de outros setores. E nós temos, este é o nosso palmarés, mesmo que a sociedade não o queira reconhecer. Nós, ao longo da história, inventamos, é que se pode dizer, formas inovadoras de estar presente junto das carências das pessoas. Aquilo que se cristalizou nas chamadas obras de misericórdia, corporais e espirituais, e que as nossas misericórdias também executam, foi uma novidade para o seu tempo. Hoje, se formos ver, por exemplo, a grande assistência ao sem-abrigo foi de organizações de igreja. Mas não quer dizer que hoje chegue para lidar com o sem-abrigo, por exemplo, pegarmos nas nossas tradicionais carrinhas e às 8 da tarde ou da noite irmos levar-lhes uma refeição quente. O Papa Francisco ensinou-nos, por exemplo, que uma barbearia pode ser muito importante para tratar de um sem-abrigo. Que uma casa de banho construída na Praça de São Pedro pode ser muito importante para um sem-abrigo. Isto é, teremos nós... E não esperou que fosse o governo de Roma a fazê-lo, não é? Exatamente. Esta inovação é que há de ser sempre a nossa referência mental para a forma de lidarmos com as problemáticas sociais. Sermos criativos. Claro que isso, o Estado vai chegar sempre atrasado. Mesmo nós não vamos pedir dinheiro para montar uma barbearia para o sem-abrigo ao Estado, porque o Estado não reconhece isso, não está no seu esquema mental.
Esquema mental, entenda-se na sua legislação. Não é? E, portanto, a Igreja tem de ser profética a este nível da inovação, da capacidade de descobrir novas maneiras de se relacionar com as problemáticas humanas. Já quase a terminar a nossa conversa, perguntava-lhe como é que tem acompanhado a solução parlamentar que foi encontrada para o Governo de Portugal. É um âmbito que eu respeito plenamente, verifico apenas, e é isso que me compete dizer e mais nada, que graças a Deus temos paz social. É melhor, é pior, isto agora é para os analistas. E o povo, quando for chamado a eleições, dirá com o seu voto se concorda com esta solução ou se quer outra. Agora, uma coisa é verdade, temos alguma paz social, embora ultimamente tenha havido também aqui um sintoma de agitação nos transportes, pode estar seguro em vários por pontas. setores. Pois, não sei. Agora, o poder é legitimamente constituído, não tenho dúvidas. Não foi a solução que porventura estava na mente dos eleitores quando votaram, de qualquer maneira, o poder é legítimo e tem-nos conseguido alguma paz social. Parece que também que a nível económico que as coisas estão a melhorar, não me compete a mim, porque não sou analista, dizer de quem é de facto os louros, os méritos, se é deste governo, se é do anterior, se é da conjuntura económica. Nós estamos de facto num tempo de globalização em que por vezes aquilo que é meramente local aqui entenda-se a comunidade nacional portuguesa, é o que menos conta no conjunto da economia global. Enfim, mas isso aí não sei. E fiz-lhe esta pergunta porque é uma pergunta que se coloca a todos os bispos, enfim, lideranças católicas, mas coloca sobretudo ao Bispo do Porto. O que é que esta expressão, que peso tem esta expressão no ambiente mediático, social, político, etc.? Você toca aí um problema absolutamente fundamental para a minha percepção, para a minha consciência de bispo. Já o disse há pouco, eu sei do peso dos bispos do Porto até este momento, até antes de mim, no todo nacional. E, portanto, a minha preocupação não é que eu continue esse peso institucional, mas sei que as pessoas olham para o Bispo do Porto como alguém que, de facto, terá o seu peso. E de quem esperam propostas a vários níveis também. Porventura, tentarei não desmerecer dos meus antecessores. Sr. Manuel, muito obrigado por ter falado com o programa 70x7 e felicidades para o trabalho na Diocese do Porto. Muito obrigado, também para vocês. Muito obrigado. Foi de facto uma oportunidade de falarmos com Dom Manuel Linda no dia em que é apresentado na Diocese do Porto e dá início ao seu trabalho na Diocese mais populosa do país. Desejo-lhe uma ótima tarde. Até de hoje a 8 dias, se Deus quiser.